12 horas. Isso é mais ou menos o tempo que a trégua, que foi anunciada no último minuto ontem, levou para começar a desmoronar. No momento da gravação, a guerra ainda não recomeçou, mas o cenário não é promissor. E se os Estados Unidos e o Irã não conseguirem encontrar uma maneira de estabelecer uma trégua de 2 semanas, digamos que as chances de uma paz mais duradoura não são exatamente algo em que se possa confiar. O caos das últimas 24 horas se deve ao fato de ambos os lados terem ideias bem diferentes sobre o que foi acordado, com várias versões circulando. Mais uma vez, o Líbano fica no centro, com governo e população vendo Irã, Israel e Estados Unidos discutirem seu destino, quase sem voz na questão. Bem, se preparem, pessoal, porque vai ser mais um dia maluco. 3 acordos, nenhum consenso. O cessar-fogo entre os Estados Unidos e o Irã tem apenas um dia e já está se desfazendo. Não por causa de uma questão, mas pelo fato de que as partes envolvidas parecem ter concordado com acordos fundamentalmente diferentes. O que o mundo presenciou na noite de segunda-feira não foi um cessar-fogo único, mas sim 3 países escolhendo separadamente o que lhes convinha e ignorando o restante. Após o primeiro-ministro do Paquistão postar no X ontem, antes do prazo de Trump, que Estados Unidos e Irã haviam concordado com cessar fogo imediato em todos os lugares, incluindo Líbano e outros locais. Houve um período muito breve em que parecia que isso poderia se manter, pelo menos pelas 2 semanas que o cessar-fogo previa. Nunca seria o fim da guerra, mas talvez uma forma de ganhar tempo para negociar. Logo, começaram a surgir rachaduras. Nas horas que se seguiram ao anúncio, o Irã continuou a lançar ataques contra seus vizinhos, que não cessaram durante a maior parte da quarta-feira. No entanto, o maior impasse não tem sido realmente sobre o Irã, pelo menos não diretamente. Em vez disso, a questão é o Líbano, e se eles estão ou não incluídos no cessar-fogo. O primeiro-ministro do Paquistão afirmou que o Líbano está incluído, mas a declaração não se baseia em documento assinado por Irã e Estados Unidos. Ontem de manhã, Israel lançou quase 50 caças, seguido por ataques contínuos durante a tarde, e os maiores ataques contra posições do Hezbollah em todo o Líbano. Em um só dia, mais de 250 libaneses foram mortos. Netanyahu foi claro sobre a situação. O cessar-fogo entre Estados Unidos e Irã não inclui o Líbano. Israel, segundo ele, ainda tem objetivos a cumprir contra o Hezbollah e não pretende recuar. Em meio à crescente confusão, já que nenhum acordo formalizado foi realmente divulgado, o presidente Trump o apoiou publicamente, dizendo que, por causa do Hezbollah, eles não foram incluídos no acordo. Isso também será resolvido. Foi então que tudo começou a desmoronar. Teherã teve que optar entre sua segurança interna e apoiar aliados no Líbano, escolhendo a segunda opção e ameaçando fazer todo o cessar-fogo ruir ao voltar a fechar o Estreito de Hormuz caso o Líbano fosse excluído. Enquanto o presidente do parlamento, Galaba, citado como líder das negociações iranianas, afirmou publicamente que 3 das condições apresentadas pelo Irã já estavam sendo violadas. Essas condições merecem atenção, pois mostram o quanto as partes estão distantes e como o acordo foi feito às pressas. Isso foi basicamente a versão da diplomacia internacional de entregar seu dever de casa às pressas às 11h59 da noite só para conseguir cumprir o prazo. Como esperado, a qualidade não foi das melhores. Veja o que sabemos sobre as propostas de cessar fogo até agora. No fim de março, os Estados Unidos enviaram ao Irã uma proposta de 15 pontos por canais paquistaneses. Ela era maximalista em suas exigências, pedindo limitações ao programa de mísseis do Irã, o desmantelamento completo do programa nuclear e a construção de uma enorme estátua de ouro de Trump no centro de Teherã. Ok, talvez não a última, mas poderia ter estado lá, dado quão inaceitável o resto da lista era para o Irã. Teherã respondeu com seu próprio plano maximalista de 10 pontos igualmente extremo, mas no sentido oposto. Alívio total das sanções, reconhecimento do controle iraniano sobre o Estreito de Hormuz e reparações ao Irã por danos de guerra. Um plano tão absurdo quanto qualquer estátua de ouro. Quando o prazo para a ameaça de Trump destruir a infraestrutura do Irã se aproximava ontem, Teherã teria enviado uma versão revisada, mas ela não foi divulgada publicamente, então não sabemos o que continha.
Foi o bastante para Washington aceitar um cessar-fogo de 2 semanas e se preparar para negociações reais com a República Islâmica. Eles descreveram essa versão como, abre aspas, uma base viável para negociar. Tudo parece bom. Certo? Quero dizer, o que poderia dar errado? Bem, bem-vindos a 2026, senhoras e senhores, o ano que não para de surpreender. Perdido na tradução. Enquanto o mundo buscava esclarecer os envolvidos no cessar-fogo, o Irã comemorava a vitória, apresentando o acordo como prova da força de sua resistência militar à agressão dos Estados Unidos e fazendo uma versão do plano, basicamente a proposta maximalista original, já descartada. A Casa Branca não aceitou. A secretária de imprensa Karoline Leavitt criticou ontem, chamando o plano de sem seriedade, inaceitável e completamente descartado, dizendo que foi, abre aspas, literalmente jogado no lixo pela equipe de Trump. O resultado é que no momento da gravação existem pelo menos 2, possivelmente 3, versões da proposta do Irã circulando por aí. Teherã, de qualquer forma, respaldou a retórica com ação. Eles fecharam novamente o tráfego marítimo no estreito, que mal havia retomado durante a noite e parou quando Teherã endureceu as exigências sobre o Líbano. Segundo a Lloyd's List, ocorreram 2 ou 3 travessias nas últimas 24 horas, mas nenhuma de petroleiros. O Irã deixou bem claro que está disposto a usar a força para manter o estreito fechado. Eles emitiram avisos por rádio de que qualquer embarcação que transite sem permissão pode ser destruída. Então, voltamos à estaca zero? Bem, pelo menos até o momento em que escrevo, os Estados Unidos ainda não reentraram formalmente na guerra. Isso é claro, algo que pode mudar drasticamente a qualquer momento. O objetivo principal do cessar-fogo, do ponto de vista de Washington, era fazer com que o tráfego voltasse a fluir, pelo menos em certa medida, enquanto as negociações eram retomadas. Se o Irã mantiver essa postura por mais um dia, é difícil imaginar como o acordo de paz se sustentaria. O presidente Trump tem ameaçado reiniciar a guerra caso o Irã não cumpra o que ele chama de verdadeiro acordo. Também vale levantar a questão se a ambiguidade em relação ao Líbano foi mais do que apenas um acidente. O New York Times afirmou que a Casa Branca revisou e aprovou ao menos uma declaração de Sharif antes da publicação. Aquela em que ele pediu a Trump para estender o prazo, não o anúncio do cessar-fogo, mostrando que os canais diplomáticos entre Washington e Islamabad estavam mais coordenados do que se pensava. Se os Estados Unidos aprovavam em tempo real as declarações do Paquistão, fica difícil acreditar que Sharif incluiu o Líbano no anúncio do cessar-fogo por conta própria. A CNN citou uma fonte israelense dizendo que Jerusalém trabalhou à noite com os Estados Unidos para garantir que não aceitaria a exigência do Irã de incluir o Líbano no cessar-fogo. Apesar disso, ainda há muita incerteza sobre a situação. O fato de não parecer haver um documento unificado ao qual se possa recorrer complicou as coisas para todos os lados envolvidos, incluindo o Paquistão. Também vale notar que o próprio ministro das Relações Exteriores do Irã, Abbas Araghchi, na sua declaração inicial de cessar-fogo, nem sequer mencionou o Líbano, um detalhe estranho para deixar de fora de uma declaração tão comemorativa, considerando o quanto eles têm enfatizado esse assunto desde então. O vice-presidente J.D. Vance atribuiu isso a um mal-entendido entre os lados, embora sustente que o Líbano nunca integrou o acordo. Se a ambiguidade foi armadilha, mal-entendido ou algo entre ambos, o efeito foi igual. Ninguém estava alinhado sobre o que estava acontecendo. E esse mal-entendido agora pode levar à retomada total da guerra. Presos no meio disso. Se o Líbano realmente fazia parte do cessar-fogo, acordado ou não, é algo que não podemos afirmar, pois tudo se resume a disse, me disse, e então ele bombardeou Beirute. Deixando as questões técnicas de lado, o clima no Líbano dava a entender que o Líbano estava incluído, ao menos a princípio. O Hezbollah cessou fogo e algumas famílias deslocadas pelo país entenderam isso como permissão para voltar para casa, apesar do pedido das Forças Armadas libanesas para não fazerem isso. Foi a decisão certa, considerando o que veio depois. Com mais de 250 mortos, até 800, feridos ao anoitecer e corpos ainda sendo retirados dos escombros nos subúrbios ao sul de Beirute. Enquanto falamos, o que aconteceu em seguida foi literalmente batizado de Operação Escuridão Eterna por Israel.
O governo libanês esteve ausente novamente, ficando em segundo plano enquanto Hezbollah, Irã e Israel parecem definir o futuro do país. O presidente Joseph Owen classificou os ataques de Israel como bárbaros, mas a questão do cessar-fogo deixa Beirute em situação delicada. O primeiro-ministro Nawaf Salam teria dito que o Líbano não aceitaria que ninguém negociasse em seu nome, posição reforçada por declaração incisiva do Ministério das Relações Exteriores. O Líbano fala com uma só voz, a sua própria. Isso é direcionado para dois lados ao mesmo tempo. Para o Irã, que incluiu o Líbano em suas exigências de cessar-fogo, não foi por preocupação com os cidadãos libaneses, mas para preservar seus grupos aliados no país, enquanto Estados Unidos e Israel decidem o status do Líbano sem Beirute nas negociações? Lembre-se, a ONU já se ofereceu várias vezes para negociar diretamente com Israel, um avanço no país, dada sua recusa histórica até mesmo em sentar com Jerusalém. Autoridades israelenses dizem há semanas a repórteres que a chance de enfraquecer o Hezbollah antes de um possível acordo obrigá-los a interromper. Embora discutam criar uma zona de amortecimento semi-permanente no sul, a chance de atacar áreas de Beirute controladas pelo Hezbollah não vai durar para sempre. Mas para Teherã, o Hezbollah não é apenas uma guerra alheia, ou pelo menos o Irã não pode se dar ao luxo de deixar que isso vire uma guerra alheia. O grupo é o último elemento de uma arquitetura de segurança regional que a República Islâmica levou décadas e bilhões de dólares para construir, sendo por anos a joia da coroa de sua estratégia de defesa contra Israel. Embora as coisas não tenham ocorrido como Teherã imaginava, eles não querem que o Hezbollah seja totalmente destruído no Líbano. Esse é o dilema que o Irã leva a Islamabad. Claro, quer um cessar-fogo, mas não parece disposto a aceitar um que abra mão de um de seus últimos aliados. Se alguém na mesa sábado resolverá esse impasse, ainda não se sabe. Mas não vamos esperar sentados por isso. 2 semanas para lugar nenhum. No sábado de manhã, se tudo sair como planejado, ocorrerá um encontro direto de mais alto nível entre autoridades dos Estados Unidos e Irã desde 1979. O vice-presidente J.D. Vance, o enviado especial Steve Witkoff e Jared Kushner representarão os Estados Unidos, enquanto o presidente do parlamento, Mohamed Ghalibaf, e o ministro das Relações Exteriores, Abbas Arghachi, representarão o Irã. Também existe o antigo elefante na sala quando se trata do Irã, pelo menos desde que Mujtaba Khomeini foi eleito líder supremo, que ainda não foi visto nem ouvido desde que a guerra começou lá em 28 de fevereiro. Foram divulgadas declarações escritas atribuídas a ele, mas, sinceramente, isso só serviu para alimentar teorias de que ele estava inconsciente ou morto, mais do que qualquer outra coisa. Agora podemos ter esclarecimentos sobre essa questão. O Axios informou na terça-feira que Mujtaba esteve pessoalmente envolvido nas negociações do Irã em busca do cessar-fogo na noite de segunda-feira, o que, se for verdade, é o sinal mais forte até agora de que ele não só está vivo, mas funcional o suficiente para intervir em momentos críticos. A Guarda Revolucionária Islâmica parece estar comandando partes significativas das operações de segurança do país nesse meio tempo, mas qualquer decisão que venha de Islamabad provavelmente precisará da aprovação dele, já que ele parece estar de volta ao cenário, pelo menos até certo ponto. O fato de que ele pode ter aprovado o cessar-fogo sugere que pode haver alguma esperança nesse sentido, mas é basicamente aí que as boas notícias acabam. Esses são dois lados que nem conseguem concordar sobre o que realmente foi acordado no cessar-fogo alcançado apenas um dia antes, o que não é um bom sinal para discussões muito mais complicadas nos próximos dias. O objetivo é transformar a pausa de 2 semanas em algo duradouro, mas a lista de questões que eles precisam resolver para chegar lá é enorme e em praticamente todas elas, a distância entre os dois lados não diminuiu de forma significativa desde o início da guerra. A questão nuclear será, é claro, o ponto central disso tudo. A posição de Teherã continua sendo que o enriquecimento é um direito soberano, embora, se for para acreditar nela, o secretário de imprensa Levitt revelou ontem que os Estados Unidos receberam sinais de que, abre aspas, eles vão entregar. O urânio enriquecido provavelmente se refere apenas ao estoque de urânio altamente enriquecido, não a todo o estoque do país. O Irã afirmou que só discutiria a entrega se as 10 condições originais fossem cumpridas. As demais exigências de ambos os lados continuam difíceis.
Washington ainda exige limites ao programa de mísseis e drones do Irã, enquanto Teherã busca reconhecimento do direito de enriquecer urânio e retirada das forças de combate dos Estados Unidos de todas as bases e posições na região. Eles estão completamente falando um com o outro sem se entender. Diante do que ocorreu nas últimas 24 horas, chegar ao fim de semana, quem dirá completar 2 semanas, será uma grande batalha. Horas após o anúncio do cessar-fogo, drones e mísseis iranianos atingiram 5 das 6 monarquias do Golfo, exceto Omã. O Kuwait sofreu 28 ataques de drones. Os Emirados Árabes Unidos sofreram 35 ataques com drones e 17 mísseis balísticos, incluindo um incêndio no complexo de gás Ahab Shan, em Abu Dhabi, uma das principais instalações do país. Mas o mais preocupante de tudo aconteceu na Arábia Saudita, onde um ataque ao oleoduto leste-oeste do reino, construído especificamente para ajudar a contornar totalmente o Estreito de Hormuz, atingiu uma estação de bombeamento ao longo do trajeto. A Bloomberg informou que os danos foram limitados e o oleoduto continua operando, mas a situação foi preocupante. Ele transporta cerca de 5 milhões de barris por dia. Se essas foram violações deliberadas ou apenas ações remanescentes de uma guarda revolucionária islâmica muito descentralizada, agindo independentemente de qualquer estrutura de comando centralizada, ainda permanece em aberto. Mas, no geral, a mensagem claramente não é boa. O pano de fundo, uma guerra em curso, com confronto armado de verdade que na verdade não parou quando o cessar-fogo começou, é o que torna o problema estrutural em Islamabad tão agudo. As delegações adotaram posições em que as concessões necessárias para um acordo são justamente as que menos podem fazer publicamente. O Irã não pode recuar em Hormuz sem assumir que o bloqueio era uma forma de pressão, não uma questão de princípio. Trump enfrenta impasse semelhante. Ele vendeu o cessar-fogo como prova de que sua estratégia de pressão máxima funcionou e aceitar um resultado que obtivesse menos concessões de Teherã do que o JCPOA de Obama em 2015 não seria exatamente algo a se comemorar. Em casa, Trump parecia ansioso para encerrar toda essa situação, e isso tem 2 lados. Isso lhe dá motivos para pressionar bastante em Islamabad, mas ele também precisa conseguir tirar algo dessa campanha para poder vender isso como uma vitória. Até agora, as declarações dele de vitória total parecem tão convincentes quanto aquele seu amigo fracassado do colégio dizendo ter uma namorada real que mora no Canadá. O sábado mostrará se haverá acordo ou se passarei as próximas 2 semanas apenas contando os dias até me trancar de novo neste estúdio enquanto o mundo explode ao redor. Obrigado por assistir.